Pessoal, entendido o que é suspensão condicional da pena, vamos a algumas outras situações. Primeira questão: quem tem direito à suspensão condicional da pena? Ok? Quem vai poder ser beneficiado com essa medida despenalizadora? Né? Lá no artigo 77 fala que a execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos. Ou seja, se passar de 2 anos, não se cogita. Aliás, até se cogita no etário, agora mesmo não vou chegar nele, vocês vão entender. Passou de 2 anos, não tem direito, a princípio, à suspensão condicional da pena. Então a pessoa foi condenada a 1 ano e meio, 2 anos. Opa, primeiro requisito tá ok. Primeiro requisito tá ok. Então vai ser beneficiado com a suspensão condicional da pena. Segundo requisito: ele não pode ser reincidente em crime doloso. Dolo, eventual, dolo direto, não interessa qual dolo. Se ele é reincidente em crime doloso, não tem direito. Ok? Então vamos lá. Cometi o crime, 2 anos, não sou reincidente em crime doloso, tá passando. Ah, Netinho, ele é reincidente em crime culposo. Claro que pode. O que impede é reincidência em crime doloso. Ok? Depois nós temos 6 circunstâncias judiciais do artigo 59. O artigo 59 são 8 circunstâncias judiciais. Culpabilidade, antecedentes, conduta social. Você que deve estar fazendo os concursos aí, você deve saber. Lá, para a suspensão condicional do processo, não se exige as 8. Só são exigidas 6, a princípio. Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos e circunstâncias que autorizem a concessão desse benefício. Vai analisar 6 dessas circunstâncias, ok? E se forem favoráveis, outro requisito. Então tá aí o terceiro requisito. Primeiro requisito: pena menor ou igual a 2 anos, não ser reincidente em crime doloso, e essas 6 circunstâncias favoráveis. E o outro requisito: não ser cabível ou indicada aquela substituição do artigo 44 do Código Penal. Lembra que eu falei na aula passada? 33, 44, 77? Então, passa pelo 33, tem que ser analisado o 44, e se não couber o 44, é que aplica o 77. Né? Então, tá aí o outro requisito. Então, são os requisitos: pena menor ou igual a 2 anos, não ser reincidente em crime doloso, 6 das circunstâncias judiciais que estão lá no artigo 77, inciso 2, e não ser cabível a substituição do artigo 44. Beleza? Beleza. E aí, estas são as circunstâncias gerais, de requisitos gerais, ok? Para a suspensão condicional do processo. Beleza. Existe alguma questão aí diferente? Tem. Prestem bem atenção. Se o condenado for maior do que 70 anos, se ele tiver mais de 70, 71 anos, ou se ele tiver razões de saúde muito ruins, doenças graves, que justifiquem essa substituição, a pena não é menor ou igual a 2 anos. A pena pode ser menor ou igual a 4. Ok? Então veja bem. Pessoas normais, pessoas comuns, a pena é menor ou igual a 2 para ser beneficiado. Nossa, ele tem mais de 70. Ele tem um problema grave de saúde, sem interessar a idade, pode ser 40 anos, problema grave de saúde. Então se ele for condenado até 4 anos, poderá ser beneficiado com a suspensão condicional da pena, desde que cumpridos os requisitos também. Ok? Beleza. E aí, cumpriu o requisito? Cumpriu. Vai ser suspensa a pena. Por quanto tempo? Naquela pena menor ou igual a 2 anos, vai suspender de 2 a 4. Naquela questão de saúde ou maior de 70, eu posso suspender ela de 4 a 6 anos. Ok? Então, de 2 a 4 ou 4 a 6. Belezinha. Quais são as espécies de sursis? Vamos lá nela. Primeira espécie: sursis simples. Sursis simples. É o sursis do parágrafo 1º do artigo 78. O que ele fala? Eu vou suspender a pena sua. Eu vou suspender sua pena de 2 a 4 anos. Vamos supor que eu suspendo 2. O parágrafo 1º do artigo 78 fala que no primeiro ano de cumprimento ele deve prestar serviços à comunidade ou submeter-se
a limitação de fim de semana. Então, se a pessoa tem 1, 2, 3 de suspensão, no primeiro ano ele cumpre uma pena alternativa. Se tem 4 anos de suspensão, no primeiro ano ele cumpre a pena alternativa. Ok? É assim que funciona o sursis simples. Ô Netinho, nos outros 3 anos? Bom, nos outros 3 anos, nós vamos para o artigo 79, que são algumas condições legais, condições judiciais, tá? Legais não, perdão, condições judiciais, que o juiz, a critério dele, vai fixar. Olha o que está escrito lá. A sentença poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato ou à situação pessoal do condenado. Imagine ele uma lesão corporal grave num campo de futebol, praticando quando estava bêbado. Aí o juiz vai, ó, você está proibido de frequentar campo de futebol, você vai ser obrigado a frequentar os alcoólicos anônimos. Então, de acordo com cada caso, o juiz vai estipular isso, né? Então, o sursis simples, parágrafo 1º do artigo 78. Suspendeu 4 anos, primeiro ano, pena alternativa, os outros 3 anos, as condições do artigo 79. Beleza? Beleza. Vamos lá. Sursis especial. Sursis especial. Você vai no parágrafo 2º do artigo 78. Então, o simples é o parágrafo 1º e o especial é o parágrafo 2º. Netinho, me dá uma manha. Pega o código ou vai lá na leiplanalto.gov.br, imprime numa folha A4, ok? Os artigos. E aí você coloca lá assim, ó, 78, parágrafo 1º, sursis simples. Parágrafo 2º, sursis especial. Tá? Você não vai ter dificuldade, não vai ter dificuldade. Você pega o parágrafo 2º, 77. Parágrafo 2º, 77. Etário e humanitário. Por que etário e humanitário? Se for aplicar aquele maior de 70 anos, etário de idade. Se for aplicar a pessoa que tem uma doença grave, que as razões de saúde justifiquem a suspensão, ok? Chama humanitário, tá? Então você pega uma folha, põe uma setinha e coloca lá, ó, artigo 78, parágrafo 1º. Simples. Artigo 78, parágrafo 2º. Especial. Artigo 77, parágrafo 2º. Etário e humanitário. Né? Mas nós estamos falando do especial. O que vai ter de especial no especial? Legal, né? O que vai ter de especial no especial? Lá impõe a ele reparar o dano, salvo se ele tiver impossibilidade. Se ele tiver impossibilidade, ele não vai reparar o dano. Então a primeira questão diferente, ó, no especial repara o dano. No especial analisa todas as circunstâncias do 59. Lá são 8 circunstâncias. Vai entrar comportamento da vítima e consequência do crime, que não tinha nos requisitos lá no artigo 77. Se você pegar o artigo 59, você vai ver que o artigo 77 fala de 6 circunstâncias, mas o parágrafo 2º do 78 fala de todas, que fala do artigo 59. São 8 circunstâncias judiciais, ok? E lá fala que elas devem ser inteiramente favoráveis. E fala que o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior, ou seja, a exigência do trabalho, da prestação de serviço de comunidade ou da limitação de fim de semana. O especial não tem isso. O especial é reparação de dano, 59 favorável, não precisa prestar serviço de comunidade, porém vai impor outras medidas, que está na linha A, B e C. A linha A do artigo 78. Proibição de frequentar determinados lugares. Vão anotando aí. Tá? Eu vou dando uma pausa aqui para você anotar. Ok? 78, parágrafo 1º. Simples. 78, parágrafo 2º. Especial. As condições do especial. Está no parágrafo 2º. A linha A, B e C. Parágrafo 2º. Reparação de dano. 59, totalmente favorável. Ah, Netinho, ele não tem como pagar. Não vai impedir. O pagamento não pode impedir o benefício. Só comprovar que não tem como fazer esse pagamento. Prova lá que tem 10 contas de luz em atraso, que cortou a luz, sei lá. Isso aí vai depender da matéria probatória. Vai depender do advogado provar. O advogado é que tem que se virar nesse caso, né?
Ah, Betinho, não tem condição de pagar mesmo. Me prova que você não tem condição de pagar. Estou desempregado. Desde quando você é desempregado? Não, meu seguro-desemprego acabou tem 4 meses. Traz documento. Como mais, Netinho, o mercado está atrasado. Pega a declaração lá do dono do mercado, está atrasado. Na hora de você conseguir no juízo uma situação dessa, você precisa ter aí uma articulação. Você que precisa buscar, não é? O advogado é responsável por isso. Beleza. Continuando aos requisitos do especial. E ao mesmo tempo voltando, não é? Ao mesmo tempo voltando nele. Então vamos lá. Artigo 59 totalmente favorável. Reparação do dano. Não vai substituir pela pena alternativa de limitação de fim de semana. A linha A, proibição de frequentar determinados lugares. A linha B, proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do juiz. Ah, eu quero mudar de Belo Horizonte para São Paulo. Pede autorização para o juiz. Tá? Senão ele vai revogar seu benefício, cuidado. Aí volta lá na pena e tem que cumprir ela integral. Claro, com direito à progressão, já falei isso. E comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades. Tem juiz que deixa 2 meses, mas a maioria deixa de mês em mês, todo mês tem que ir lá, ou na assistente social, ou no cartório criminal, né? Ele chega e fala, eu vim assinar minha carteirinha, tem uma carteirinha lá que ele assina, ok? Eles assinam uma dele, né? Ele assina um papel do fórum e o fórum assina o papel dele. É esse comparecimento pessoal obrigatório, né? E além disso, Netinho, pode especificar outras medidas? Gente, presta atenção. O artigo 79, que fala das condições que o juiz pode especificar, o artigo 79 serve para todas as suspensões. Suspensão simples, aplica lá a pena alternativa e o 79. O especial, pode aplicar o parágrafo 2º, a linha A, B e C e o 79. O etário, Netinho, 70 anos, pode aplicar lá condições do 79 para ele também. E o humanitário também pode, tá? Então o 79 pode aplicar para todas as suspensões condicionais, suspensão condicional da pena, ok? Beleza. O artigo 80 fala que na suspensão não se estende a penas restritivas de direito nem a multa. O que isso quer dizer? Ô Netinho, se eu fui condenado há 2 anos, substituiu por prestação de serviço de comunidade de pena pecuniária, eu posso pedir para suspender? Não pode. Só suspende pena privativa de liberdade. É isso que o artigo 80 fala. Só vai suspender a pena privativa de liberdade. Ah, Netinho, fui condenado a pena de multa, eu quero suspender ela. Não pode. Não pode. É a regra do artigo 80. Ok? Revogação obrigatória. Artigo 81. A suspensão será revogada no curso do prazo. Ô, gente, eu deixei de falar uma coisa importante, ainda bem que eu lembrei. Presta atenção. A pena é de 2 anos, suspendeu por 4. Sabe como que chama esse período de suspensão de 4 anos? Chama período de prova. Por que período de prova? É onde o sujeito vai poder provar se ele realmente vai cumprir as condições do pedido de prova, para ele provar que ele cumpriu, para ele provar que ele está melhor, para ele provar. Ok? Período de prova. Então presta atenção. Como que vai ser suspensa esse suicídio dele? Condenado a 2 anos, suspendeu a 4. É se ele pisar na bola nesses 4 anos. Só vai ser suspenso se ele pisar na bola. Só vai ser suspenso se ele deslizar, né? Só se ele for burro ou alguma coisa nesse sentido, ou se ele realmente for um delinquente que quer praticar mais crimes, não é? Uma pessoa que tem isso como fato isolado na vida, dificilmente vai pisar na bola, vai obedecer e nunca mais vai cometer outro crime, né? Vamos lá. Revogação obrigatória. Revogação obrigatória. A suspensão será revogada quando ele for condenado em sentença irrecorrível. Ou seja, se no período da prova chegar uma sentença ali transitada em julgado. Se no período da prova chegar uma sentença transitada em julgado, perdeu o período da prova, perdeu. Netinho, chegou no penúltimo dia, perdeu, revogou, vai lá para a pena e vai cumprir. Qual pena? A que está imposta lá na sentença. Tá? O inciso 2 fala, frustra, embora solvente, a execução de pena de multa ou não efetua sem motivo justificado a reparação do dano. Esse inciso não está muito, diríamos, válido.
Tá? Algumas doutrinas falam que ele é totalmente inválido, que não pode revogar, porque é dívida, dívida não revoga, multa não revoga. E você vê alguns posicionamentos da seguinte maneira: se ele provar que ele não tem condição, não vai revogar não. Mas se ele for uma pessoa solvente, que tem bens, que tem salário e não pagar, aí vai poder revogar. Tá? E a última situação de revogação obrigatória é se ele descumprir a condição do parágrafo 1º de 78. Qual que é o parágrafo 1º de 78? É o suicídio simples. É a pena alternativa. É a limitação de fim de semana ou prestação de serviço da comunidade. Se ele não cumprir injustificadamente, hein? Presta atenção. Netinho, eu tô condenado a suspender a minha pena e eu tô pagando prestação de serviço da comunidade toda sexta. 7 horas por dia, sexta-feira eu vou lá. Mas a minha esposa passou mal, ela tá grávida, ela tá 12 dias internada no hospital, só eu fico com ela, eu não saio do hospital. Falei, comprove isso aí que não vai revogar. Por quê? Porque a ausência do cumprimento do parágrafo 1º do artigo 78 se deu de forma justificada. Não foi injustificada. Ok? E nós temos a revogação facultativa no parágrafo 1º do artigo 81. Lá fala que a suspensão poderá ser revogada se o condenado descumpre qualquer outra condição imposta ou é irrecorrivelmente condenado por crime culposo ou contravenção, a pena privativa de liberdade ou restritiva de direito. Então preste atenção. Se ele é condenado irrecorrivelmente por crime doloso, é revogação obrigatória, artigo 81. Se ele é condenado irrecorrivelmente por crime culposo ou contravenção, não é obrigatório, é facultativo. Faz um esqueminha no seu caderno aí. Opa! Condenado irrecorrivelmente, crime doloso, revoga obrigatório. Condenado irrecorrivelmente, contravenção penal, crime culposo, facultativo. E aí, você vai lá para o parágrafo 3º do artigo 81, que é o seguinte, lá fala que quando facultativa a revogação, o juiz, ao invés de decretar a revogação, ele pode prorrogar o período de prova até o máximo. Qual o período de prova? O período de prova das penas até 2 anos é 2 a 4. O período de prova até 4 anos, que é no caso do maior de 70 e caso de saúde, suspende de 4 a 6. Ok? Suponhamos que quando o juiz aplicou a suspensão, não aplicou até o teto máximo. Então, condenado 2 anos, o juiz suspendeu por 2. Ele poderia suspender de 2 a 4, mas não suspendeu. Suspendeu por 2 anos. Aí quando estava lá no meio do segundo ano, condenado irrecorrivelmente por uma contravenção. Aí o parágrafo 3º fala o seguinte, olha, quando for facultativo, ao invés do juiz revogar e mandar ele cumprir a pena de novo, revoga, cumprir a pena. Não! Vamos aumentar esse período. O período máximo que a lei permite é 4. Vamos suspender por mais 2 anos? Vamos. Então, aquela suspensão que era de 2 passou a ser de 4, que é o teto máximo do artigo 77. É isso que o parágrafo 3º, em interpretação conjunta com o parágrafo 1º, significa. Ok? É isso que interessa. Netinho, vamos supor que ele está no período de prova e não cai sentença, não. Ele está no período de prova, tá? E não cai a sentença. Aparece uma prática de crime no período de prova. Ele praticou um crime. Não é? E aí? O crime fala que não pode revogar. O que revoga é a sentença irrecorrível. É a sentença transitada em julgado caindo no período de prova. Se ele pratica um crime no período de prova, o que vai acontecer? O juiz vai prorrogar o período de prova até o julgamento do crime, que é a prorrogação do período de prova. Ok? Netinho, então peraí. Se ele está no 3º ano e meio de suspensão, ele pratica um crime, pode ir até os 6 anos? Pode. Vai prorrogando até julgar. Até julgar. Tá? Expirou o prazo. Cumpriu direitinho, extinguiu a punibilidade. Ok? Essa é a suspensão condicional da pena do artigo 77 do Código Penal. Um abraço a todos. Não se esqueçam da dica. Pega uma folha 4. Coloque ela, vai fazendo o que cada questão significa. Na hora que chegar no parágrafo 1º do artigo 81 com o parágrafo 3º, liga os dois. Você vai entender, né, que os dois trabalham de maneira junta.
né? Você vai entender que o parágrafo 1º do 78 é o simples, o parágrafo 2º é o especial, o 77, parágrafo 2º, é a situação lá do etário e do humanitário. Você já coloca período de suspensão para cada um. No 77 suspende 2 a 4. O parágrafo 2º do 77, que é o etário humanitário, suspende 4 a 6. Ok? Um abraço, espero que tenham gostado.